E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um quarta séries especial, porque não fizeram a série, mas eu fui atrás e montei eu mesma a série da Brittany Murphy. Por quê? Porque na Netflix não tem, tá, nenhum documentário. Eu sempre prefiro trazer da Netflix, que é um canal de streaming que quase todo mundo tem, que sai todo mundo. E eu acho que é sempre mais fácil para vocês aí acabarem assistindo. Só que vocês pediram muito no último Quarta Séries que eu trouxesse o caso da Brittany Murphy. Eu achei até que tinha saído alguma série na Netflix e eu não tinha visto. Porém, nem só de Netflix se vive a vida, muito menos o Quarta Séries. Então eu fui atrás de um documentário e uma série em 2 episódios, então foram em torno aí de umas 4 horas aí de informação sobre o que aconteceu no caso da Brittany Murphy e montei aí direitinho o que aconteceu, principalmente coisas muito pessoais em relação ao marido dela, o Simon Monjack. Então, fiquem aqui comigo, aproveitem, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Eu vi o quanto vocês gostaram do vídeo da segunda-feira, eu tô muito feliz, queria agradecer aí a audiência de vocês estão arrebentando, então obrigada. E se você não assistiu ainda, corre lá para assistir, que tá bem bacana. E também, me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então, se a plataforma não notifica, vocês acabam sendo notificados também, então vai aparecer aqui para vocês no Instagram, é só seguir por lá, tá? Então agora, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Antes da gente falar da Brittany Murphy, vamos falar dos pais da Brittany Murphy, que eu acho que é bem interessante isso, tá? O pai da Brittany Murphy é um homem chamado Angelo Bertolotti. O Angelo Bertolotti, ele era de uma época de Nova York, onde Nova York era um grande inferninho. Então, ele tinha diversas casas de striptease, seria mais ou menos isso. Entre outras atividades que ele tinha ali, que não eram atividades lícitas, tá? Ele sim era envolvido com crime organizado. Em um dado momento, ele acaba conhecendo a Sharon, que é então a mãe da Brittany Murphy. E quando ele conhece a Sharon sabia de absolutamente todas as atividades dele, nunca foi um segredo para ela, inclusive ela era funcionária dele em uma dessas casas aí de striptease. E os dois acabam se envolvendo, tendo um relacionamento e se casando. E aí, desse casamento, nasce a Brittany. Porém, pouco tempo depois, ele acaba sendo preso e passa 9 anos na cadeia. Dentro desses 9 anos, né, então um pouquinho antes dela fazer 2 anos, ele é preso e a Sharon acaba criando a filha dela sozinha. Porém, o pai sempre foi ali uma figura um pouco ausente, pelo menos ali até os seus 9 anos de idade. Enquanto isso, talvez a mãe, por ter tido mais contato com esse lado artístico, porque mesmo que não tenha sido o mesmo ramo, né, a mãe dela tenha participado de um ramo diferente, ainda assim se falava muito e era o sonho de muitas pessoas saírem daquela vida, ser uma grande estrela ou arrumar um cara com muita grana. E quando a Brittany nasce, ela acha a Brittany incrível, então ela começa a colocar a Brittany desde muito pequenininha para fazer diversos cursos que levam aí para o lado do estrelato. Então ela fazia teatro, ela fazia música, teatro e dança, ela fazia desde os 4 anos de idade, então ela era bem pequenininha mesmo e já fazia várias coisas. Depois ela vai fazer canto, ela vai fazer música, são muitas as atividades. E aí eu me perguntei, né, se de repente, isso eu fui pesquisar também atrás, se rolava uma pensão, se o Angelo Bertolotti mandava alguma coisa para ajudar na criação da Brittany Murphy, e eu descobri que não, que na verdade a Sharon, ela trabalhava, e eles colocam trabalho ali como trabalho de promoção de eventos em casa noturna. Quando a Brittany tinha 13 anos de idade, isso em 1991, eles decidem que então vão para Los Angeles, a mãe e a filha, porque ela já quer tentar colocar a Brittany num circuito ali mais hollywoodiano. E por que que ela decide mudar? Ela já tinha feito algumas peças de teatro e também alguns musicais lá em Nova Jersey. Então elas moravam lá na época, a Brittany já tinha participado de alguns musicais, ela era muito boa atriz desde cedo, ela era muito engraçada, muito extrovertida, ela fazia muitas pontinhas ali em programas de humor, então a Sharon achou que estava na hora de dar mais, né, lugares aí maiores aí para ela tentar explorar. E a Sharon estava sempre ali
arranjando ali locais para ela fazer teste e tal. É mais ou menos nessa época que ela vai começar mesmo a engatar em musicais maiores, fazer algumas comédias, fazer algumas coisas, mas papéis menores e normalmente envolvendo um público infantil. A grande problemática disso é que nessa época, quando elas vão de fato para Los Angeles, a Britney já não ia mais para a escola. Então a Britney, ela recebia ali os livros escolares, as coisas, mas era só escrever basicamente qualquer coisa. Isso eu vi uma outra atriz falando que as duas elas eram da mesma geração e que funcionava basicamente para todos os atores que tinham aquela faixa etária ou menores. Então Britney Murphy segue a vida até que em 1995 eles estão fazendo As Patricinhas de Beverly Hills. E a diretora das Patricinhas de Beverly Hills estava procurando uma garota exatamente como ela para fazer o papel da Ty. A Ty era uma personagem nas Patricinhas que era uma menina que era um pouco mais gordinha, uma menina assim mais desajeitada perto das outras garotas, era a garota estranha no mundo das patricinhas, que era uma coisa ali que era muito comum. Então quase todo mundo que tem aí mais ou menos a minha idade conhece aí as patricinhas de Beverly Hills. E o engraçado é que assim, é um chá, na verdade, de hipocrisia do começo ao fim essa história, em vários momentos. Por exemplo, ela vai e ela ingressa nesse As Patricinhas de Beverly Hills. Ela vai então ser a Ty, ela vai fazer esse papel. E a Ty, ela era mais criticada dentro desse filme, desse círculo, por ser ali uma menina um pouco mais gordinha. Então você vai percebendo isso. Inclusive, eu lembro de uma cena das Patricinhas de Beverly Hills que é a Alicia Silverstone fazendo ali alguns agachamentos, uns exercícios e tal, e tentando que ela fizesse também, meio que dando ali, né, a chamada de, ó, isso aqui é o corpo ideal, é assim que você tem que ser. Aquilo tudo, de repente, bagunçou a cabeça dela, que era uma menina de 17 anos, então ela não era nem maior de idade quando ela fez As Patricinhas de Beverly Hills. E de repente, vendo até mesmo as pessoas que integravam esse elenco, que era, né, pessoas que normalmente eram muito bonitas, muito loiras, muito magras, aquilo fez com que a cabeça dela desse uma virada. Por quê? Ela basicamente ofuscou as personagens das Patricinhas de Beverly Hills, principalmente da Alicia Silverstone, que era praticamente ali o personagem principal, mas as pessoas lembram dela, né? Quando fala da Britney Murphy, você assistiu as Patricinhas de Beverly Hills, você lembra das Patricinhas de Beverly Hills. Então ali foi uma coisa que a própria diretora diz. Ela era incrível como ela era, eu não entendi porque ela precisou de tantas mudanças físicas e depois disso as pessoas começaram a dizer que ela era anoréxica. Só que ela falou isso num tom de crítica por, de repente, a Britney Murphy querer perder peso. Porém, ela, a pessoa que estava falando, que havia sido a diretora, era praticamente uma pessoa extremamente magra. Muito magra, e é uma mulher de seus 60 anos de idade, e ainda assim mantém isso. Então é muito fácil, quando a gente olha isso, o que eu tô tentando puxar aqui para discurso, que eu acho que é bem mais interessante, do que você ficar, né, especulando sobre a vida das pessoas. Vai rolar muita crítica em relação a Britney Murphy depois disso, porque depois das Patricinhas de Beverly Hills, ela começa a não conseguir papéis. Quando ela conseguia papéis aí para alguma coisa, era para ser a amiga feinha, engraçada. E ela era uma moça linda, ela era uma moça muito bonita, só que ela não era o padrão hollywoodiano. Ela não era loira, ela não era alta, ela não era magra. E claro, crescer ela não podia, mas o que ela pôde fazer depois disso, ela fez. Então, quando o agente dela percebeu que ela estava perdendo papéis, ele não chegou para ela e disse, olha, emagreça, mude o seu jeito, mude as suas roupas, a forma com que você se veste. Não, ele não disse, mas ele começou a perceber e pensou com ele, inclusive isso tem no documentário da HBO, ele disse assim, aí eu sabia que alguma coisa ia acontecer, porque eu conheço a pressão estética, eu sei como funciona Hollywood, eu sei como é a máquina do comércio de Hollywood. Então ele pega e começa a ver aos poucos a transformação dela. Só que é uma transformação que vai acontecer assim. Ela simplesmente sai das Patricinhas de Beverly Hills, dá uma desaparecida e quando ela reaparece é um grande show, porque ela parece extremamente magra, de cabelos loiros, e aí a amiga dela, que também depois acabou trabalhando com ela como agente, chegou para ela e falou assim, vem cá.
Você que quis fazer isso com o seu cabelo, você que quis ficar loira. E ela inventa as coisas, sabe? Ela era uma pessoa de riso muito fácil. Até tem o documentário que todo mundo... Nesse documentário da HBO, que são 2 episódios bem longos, mas conta muita coisa, tem uma moça que fala assim, uma jornalista falando assim, olha, Brittany Murphy perdeu novamente um papel, ela perdeu o papel. Porque isso era tirando o sarro da Brittany Murphy, porque ela nunca demonstrava que ela estava triste. Ela estava sempre rindo. E aquilo parecia exagero. Em determinado momento, era mesmo. Era quase como se fosse o escape dela. Ela estava sempre sorrindo. Então era uma coisa que misturava uma atriz extremamente intensa, uma das melhores atrizes que poderiam ter, que a gente poderia ter hoje e que naquela época já estava colocando as suas asas de fora. Lembrando, tá? Ela fez Garota Interrompida, que é um baita filme, foi uma interpretação assim incrível, porque ela faz uma menina, né, que tem ali os seus problemas, inclusive problemas sérios. Ela tá numa clínica, né, uma clínica de saúde mental. Então, são muitos papéis, ela tinha pouca idade e ela já tinha um domínio da arte muito grande. Ela fez papéis muito intensos. E ela também tinha fama de namorar ali também, né, depois nos bastidores. Mas aí eu já tô avançando um pouco. Vamos ver a hipocrisia como que funciona. As pessoas começam a dizer, você não pode pegar o papel. E as pessoas dizem isso na cara, você não pode ficar com esse papel porque você está gorda. Teve um momento que teve um cara que publicou e ela mostrou pra gente dela que ela não tinha prestado atenção, mas ela recebeu uma cópia de e-mail de alguém que trabalhava dentro ali do setor das pessoas, enfim, do elenco ali que ia fazer um determinado filme que não é mencionado qual. Ela havia sido dispensada, que eles não tinham feito o teste, porque o filme que eles iam fazer, eles queriam que fosse uma moça que as pessoas que assistissem desejassem, e ela não era uma pessoa comível. Aí a garota vai, recebe esse e-mail, começa a receber uma enxurrada, tá, de críticas, porque nessa época já se tinha internet, tinha revista de fofoca, gente, a fofoca, ela sempre arruma um meio de chegar. E o que vai acontecendo é que ela vai percebendo que as pessoas só chamam ela de gorda, pegam ali o papel dela da Thay e colocam como se fosse assim, a menina gorda das patricinhas de Beverly Hills. E isso, ela era apenas uma menina. Então, o que acontece? Ela simplesmente vai e começa a emagrecer. Quando ela surge magra, né, padrão Hollywood, que não dá pra gente dizer que é feio, não, é bonito, só que é quase um trabalho inglório, incansável. E para ficar muito claro isso para vocês também, eu sei que muita mulher vai estar assistindo isso, e você pode ser uma menina ou você pode ser a mãe de uma menina. Faça ela entender o seguinte, ou entenda o seguinte, as atrizes, elas são assim, quando elas vão fazer um filme, elas entram em um rigoroso sistema ali de emagrecimento, exercício, de acordo com a personagem que elas vão fazer. Elas não se mantêm dessa forma o tempo todo. Isso passou a ser algo ainda mais tóxico agora que existe as redes sociais, porque é quase que obrigatório você ser uma atriz, ou você ser um ator, ou você estar o tempo inteiro postando coisas da sua vida. Porque também é uma forma de ganhar dinheiro. E quando você tem um agente, eles querem tudo. Eles querem a sua alma. Dane-se como você vai fazer isso. Então, tudo isso que você vê custa uma vida, muitas vezes. Vamos lembrar de uma modelo brasileira que perdeu a vida com uma infecção urinária, porque o corpo dela estava tão fraco de tanto fazer dieta que ela não conseguiu combater uma simples infecção urinária. Então, é basicamente esse o contexto. E quando você surge magra, que é o que as pessoas, né, que teoricamente esperam de você, te cobram, aí as pessoas começam a dizer, você foi longe demais, você deve estar envolvida com substâncias ilícitas. Brittany Murphy, a anoréxica. Brittany Murphy, a problemática. Brittany Murphy, a pessoa que consome substâncias ilícitas para conseguir a magreza. E aí você troca o problema. Você não é mais a pessoa gorda, você não é mais a pessoa não ingerível, você passa a ser a pessoa que tem algum problema. Você precisa ter algum problema, porque se você não tiver um problema, você não é interessante. Então a Brittany passou por tudo isso, e isso refletia diretamente na vida dela. Ela ficava muito mal, e todos os lugares que ela era convidada para dar uma entrevista, ela sempre dava um jeito de dizer, não, eu não sou anoréxica. Com relação à bebida, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é muito sério, tá? Muito sério. A maior parte das pessoas que são extremamente magras, elas não fazem ingestão de bebida alcoólica, talvez substâncias ilícitas. Por isso que muitas vezes é mais fácil
você encontrar uma pessoa que faz uso disso do que ingere bebida alcoólica, porque bebida alcoólica engorda. Então vamos contextualizando bem certinho como é que as coisas funcionam pra gente ver a idade, tá? E não cobrar maturidade de quem não tinha idade para ter essa maturidade. A bolha começa então a criticar, né, que já eram as pessoas que fazem da vida dos outros seres humanos um verdadeiro inferno, porque a vida delas é uma grande bosta, então elas fazem o quê? Elas destroem as vidas das outras pessoas, e isso começou a virar uma coisa insuportável. A personalidade da Brittany Murphy em relação à saúde era uma coisa muito doentia. Ela tinha sido diagnosticada com 3 ou 4 anos de idade com uma doença no coração, que depois conseguiu ali ser curada dessa doença no coração. E ela também tinha sofrido um acidente depois que ela fez as Patricinhas de Beverly Hills e que ninguém ficou sabendo. Ela quebrou ali alguns ossos. E ela começou a fazer uso de medicações que são medicações que causam dependência, medicação para dor, e ela acabou sim ficando dependente. E ela fazia uso sim de remédios, ela fazia uso de substâncias que são prescritas por médicos, mas ela não tinha prescrição médica. E quem arrumava esses remédios para ela era a mãe dela. Quando a Brittany fez as Patricinhas de Beverly Hills, ela já saiu da produção com uma grana e ela já começou a bancar a mãe dela. E ela não se separava da mãe, e a mãe fez ela criar essa dependência com ela, então era quase uma coisa doentia, onde estava a Brittany e estava a mãe. Em determinado momento, ela só gravava se a mãe estivesse também presente no local. Ela também ficava pedindo para a mãe dela que a mãe dela sempre estivesse próxima e que a mãe dela fosse a agente dela. Então ela não queria mais um agente, ela queria que a mãe dela cuidasse da carreira dela. Isso é conflitante, porque uma pessoa que cuida da sua carreira, ela nem sempre vai estar pensando no seu bem-estar. Isso aí você trata com outros profissionais. A sua mãe tem que estar ali para justamente dizer, dispensa o seu agente, porque você está trabalhando demais, ou você está abusando disso ou daquilo. E não, a mãe dela passa a ser a agente dela, e tudo que é da Brittany é dela. A Brittany nunca fez essa distinção. A Brittany, ela só queria brilhar, a Brittany, ela só queria viver, ela tinha um sonho de viver, assim, que era palpável. Teve uma entrevista que ela fez com a Gwyneth Paltrow e ela disse que ela queria ser uma árvore, que é uma árvore que dura muito tempo, ela não... Assim, ela é uma das árvores que mais duram, e ela dizia que ela queria morrer, mas ela queria morrer muito velha, mas muito velha, e ela dizia que via toda a evolução da ciência e todas as coisas que podiam acontecer e levar um ser humano a viver mais. E ela dizia que ela só queria morrer muito velha. Então ela tinha uma vontade de viver muito grande. Só que ela também tinha uma grande carência. Talvez tenha sido essa grande derrocada da vida dela. Por quê? A mãe e a filha tinham essa carência, na verdade. E a gente vai percebendo que não existia um relacionamento com avós. Não tinha avô, não tinha avó, provavelmente, não é mencionado, a Sharon não tinha contato com os pais. E aí o que acontece era sempre a Brittany e ela. E às vezes ela visitava o pai, porque tem algumas fotos dela com o pai, onde ela tinha ali os seus 11 anos de idade mais ou menos. Então, se tem uma foto, houve um encontro. É meio automático você pensar isso. Só que parece que a mãe era tão carente quanto a filha. A Brittany, ela era de um jeito que, como ela teve essa questão da doença e tal, não sei como isso foi criado dentro da cabeça dela, de repente por uma conduta da mãe dela de superproteção, tudo dela era muito maximizado. Então ela acabava tomando algumas substâncias ali, porque ela acabava fazendo um drama com relação ao que ela estava sentindo. Quando de repente ela até estava sentindo, mas não era uma coisa muito física, refletia no físico, mas podia já ser aqui, porque a Brittany era um poço de solidão. Ela era uma pessoa incansável na arte de tentar arrumar uma pessoa para dividir a vida. Ela não queria uma aventura, ela queria uma vida, ela queria uma família. Então ela começa a ter diversos relacionamentos. Ela fazia uma coisinha aqui, ela saía namorando. Ela fazia uma coisinha ali, saía namorando. Aí veio o filme do Eminem, onde ela arrebentou, assim, foi muito da hora aquele filme é muito bom. Ela fez aquele filme, ela já tinha feito outros, mas ela fez aquele filme e foi um grande ápice na carreira dela. Ela saiu de lá, de fato, muito bem cotada em Hollywood, em questão a grana de cachê, e também saiu namorando o Eminem, Então ela namorou o Eminem pouco tempo e terminou o relacionamento. Só que em diversos relacionamentos ela chegava a ficar noiva. Então assim, ela ia até o fim, ela levava as coisas para um outro nível.
Aí ela vai levando isso. Depois tem um filme que ela vai fazer com Ashton Kutcher e depois também vai sair namorando com ele. Eles vão namorar por volta ali de 1 ano, vão chegar a ficar noivos, mas não vai pra frente o relacionamento e eles acabam terminando. E ela morava com a mãe em uma casa que tinha sido a casa da Britney Spears, que algumas pessoas, né, levantaram uma época. Eu lembro de umas notícias assim, algumas coisas assim, que aquela casa ela era assombrada, né? E a Britney Spears estava numa fase bem ruim naquela época, então não dava para saber se aquilo era real ou não, mas ela dizia que aconteciam coisas estranhas naquela casa. E de fato parece que a coisa meio que era contagiosa, porque quando a Brittany Murphy começou a namorar o ex-agente da Britney Spears, que tinha trabalhado com a Britney ali, foi ele que indicou a compra da casa da Britney, e ela comprou de fato a casa da Britney. Quando ela se muda para lá, ela tinha uma amiga que trabalhava para o governo, e essa amiga ela entrou numa grande polêmica, porque ela começou a perceber que estavam acontecendo facilitações de pessoas que eram células problemáticas dentro do país, se é que vocês me entendem, né? De outras nações, e ela teria denunciado isso. E isso, gente, a gente tá falando de uma pessoa que trabalhava no alto escalão do governo. E ela começou a ser ameaçada. Então ela começou a ser ameaçada, ela disse que ela era seguida, que eles colocavam aviões Black Hawk, que tinha helicópteros que sobrevoavam a casa dela. Isso a amiga dela. E o que aconteceu foi o seguinte, vários amigos dela, familiares, começaram a ser perseguidos também. E ela era amiga da Britney. E aí a Britney entrou numa paranoia e ligava para a polícia dizendo que ela estava sendo seguida, que tinha paparazzi, que tinha isso, que tinha aquilo. Ela vivia paranoica, ela vivia com medo. O que vai piorar essa situação é o seguinte: quando chegar janeiro de 2007, ela vai conhecer um inglês 8 anos mais velho que ela, chamado Simon Monjack. O Simon, ele era um grande picareta, mas para ela não. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele já chega para a picaretagem. Eu já vou contar sobre a vida dele, vocês vão cair para trás, porque a Britney morreu sem saber. O Simon Monjack, ele teria trabalhado ali na Inglaterra, ele teria entrado mesmo nesse circuito de filmagem, filme, direção e tal, mas ele não deu muito certo, então não ia para frente os projetos dele. Então sai um determinado filme que estoura na Inglaterra, era quase um filme meio local, e ele começa a dizer que ele fez o roteiro daquele filme para não entrar num processo judicial. O que eles fizeram foi o seguinte: colocar o nome dele nos créditos como roteirista. Ele já tinha alguma coisa para trabalhar, então o que ele fez? Ele vinha de uma família que de fato tinha um poder aquisitivo alto, mas ele não era milionário. Mas ele saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos dizendo que ele era um milionário. Então várias pessoas que estavam procurando uma pessoa para poder financiar os filmes que queriam fazer achavam que o Simon Monjack seria a pessoa ideal. Só que ele era assim, ele namorava uma determinada pessoa, ele namorou uma jornalista. Ele disse que ele era milionário, o pai dele mexia com indústrias, ele dizia que ele tinha coleções de Ferrari. Gente, isso aí era coisa tudo da cabeça dele, porque assim, isso nunca aconteceu, tá? Ele não tinha esse dinheiro, pelo contrário, ele tinha dívidas. Dívidas. Ele saía comprando as coisas, ele era um pouco assim, sabe, exagerado na hora de comprar. Então ele comprava muitas coisas, adquiria dívidas e depois ele usava o dinheiro das parceiras dele para poder pagar. Só que isso funcionou mais com a Britney, porque ele já tinha se casado 2 vezes. Ele já tinha casado, papel passado, presente. O que acontece? Ele conheceu uma moça que era uma apresentadora, era uma jornalista britânica. E ele disse para ela que ele era um milionário, tal, os dois engatam um relacionamento. Quando ele casa com ela, o que ele faz? Ele passa a simplesmente sentar no sofá e fazer da casa dela o lugar seguro dele de contas pagas e comida. E ela vai percebendo que ele é um tremendo de um vagabundo, que ele não faz absolutamente nada. E ela se separa dele. E aí ela ainda chega a pedir 50 mil libras e ele acaba não pagando essas 50 mil libras e parte para um outro relacionamento, dessa vez com uma outra mulher, e eles começam um relacionamento já problemático. Quando ele namora essa segunda esposa dele aí, eles começam a namorar, ele começa assim com ela: olha, primeiro que ele dizia que era rico, né? Então ele começava assim: olha,
Você não acha que é melhor você trocar essa roupa porque as suas coxas ficam muito aparentes nela? E ela achava que aquilo era um ciúmes que ele estava sentindo. Não, é que ele era obcecado por mulheres muito magras. E ele era um cara que não era magro, mas ele era obcecado por mulheres magras. Então ela começou a fazer dietas, dietas e dietas, aí ela acaba engravidando. Os dois se casam. E ele tinha o mesmo modus operandi com várias pessoas. Ele começava ali tirando as pessoas do circuito da família, depois dos amigos, e quando você via, você já estava dependendo dele até para poder ler um e-mail. Então, um belo dia, ele chega para ela, fala que ela precisa sair de Paris. Isso já era em Paris, essa moça era francesa. Ele pega ela e fala que ela tem que ir para Nova York. Ele abandona ela no hotel em Nova York. Nunca conheceu esse filho dele que nasceu. Foi conhecer muito tempo depois, quando ele casou com a Brittany. E ele foi lá dar um dinheirinho e um cala-boca para ela, para que aquele filho não aparecesse, tá? Porque ele não queria isso. E ele também tinha tido um filho, uma filha, na verdade, e um outro relacionamento que era uma filha até um pouco mais velha, devia ter os seus 10 anos de idade. A Brittany não sabia de nada disso. Então, quando eles se casam, a Brittany tá lá toda apaixonada. Eles se casam pouco tempo depois que iniciam o relacionamento e ela tá totalmente apaixonada. E aí, olha, mais hipocrisia. Vamos lá. Primeiro, você é muito gorda, tá? Então você precisa emagrecer para você fazer filme. Aí você emagrece. Agora você tem anorexia, você tá doente, você tá fazendo uso de substâncias ilícitas. Mas eu vou te contratar agora porque você tá cabendo, né, dentro das roupas que a gente quer que a protagonista do filme caiba. Então, vamos colocar a Brittany aqui, a boa atriz, tá magrinha, vamos pôr ela aí. Dane-se o psicológico da pessoa. Depois, o que acontece? Ah, mas a indústria, ela faz isso com as pessoas. Só que, cara, quem tá falando que a indústria faz isso com as pessoas é quem faz isso com as pessoas. Isso é revoltante dentro desse caso. E dentro de todos os casos que envolve esse tipo de trabalho, esse tipo de exposição. Quando se fala de Hollywood, de fato, a coisa é nojenta. E aí você vai vendo como esse comércio, porque é um comércio, não é um comércio, começou a chover. Não é um comércio apenas de astros, é um comércio de corpos. E quando você percebe tudo isso, é muito revoltante. Aí começa o namoro dela. Durante o namoro dela com Simon Monjack, as pessoas só sabiam dizer que ela estava com um cara que era 8 anos mais velho que ela e gordo. Então ninguém gostava dele, ninguém ia com a cara dele, as pessoas mais próximas tinham razão, ele não era uma pessoa agradável, mas os tabloides, eles só queriam mostrar de Ashton Kutcher para Simon Monjack. Tipo, olha a diferença, saca? Tipo, ninguém pensou que de repente ela podia estar apaixonada, ninguém pensou que ele podia ser uma boa pessoa, não, ninguém pensou. Ele era? Não, ele não era, mas eles também não estavam preocupados, tanto que eles não descobriram isso. Eles não descobriram os outros casamentos e foram casamentos, então existe um registro, ninguém foi procurar isso. Ninguém foi procurar alguma história, pelo menos nos tabloides, para dizer, ó, esse cara aqui é problemático. Não, ele era problemático porque ele era gordo e mais velho e de repente não tinha tanto dinheiro. Tudo bem, ela se vê ali amparada. Ela sempre procurou, na verdade, uma figura de autoridade na vida dela. Ela buscava isso. A gente pensa, isso aí é meio, né, fora da casinha. Não, não é. A gente não sabe. Cada ser humano tem uma necessidade. Ela tinha essa necessidade, ela foi atrás disso. E ele, como um bom pilantra, também se aproximou dela, já de caso pensado. Por quê? Ele conheceu ela para falar sobre um filme, que foi esse filme que ele ganhou os créditos, e ela estava pensando em conversar com o agente dela para eles fazerem uma adaptação do filme numa versão americana, né? Em versão americana. Como aconteceu, por exemplo, com a Millennium, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que tem os filmes em sueco e eles fizeram uma versão americana. Era isso que eles queriam fazer. Nesse mesmo dia, o personal trainer, que ele estava devendo um monte de dinheiro, começou a cobrar ele. E ele disse assim, olha, fica tranquilo que eu vou te pagar. Eu estou namorando a Brittany Murphy. Então ele não estava namorando, mas ele já dizia que ele estava, porque ele estava acostumado a enganar pessoas. Ele enganava pessoas. E eu não tô falando isso porque eu acho que ele enganava, não, é porque ele tem um passado. Eu acabei de abrir o passado do cara aqui. Ele mentia para as pessoas, ele nunca apareceu, ele nunca participou desse filme, que depois ele disse que participou, que ele que tinha feito o primeiro roteiro e que a história era dele. Foi uma invenção para poder ganhar
os créditos dentro do filme e entrar como se ele fosse um cara da indústria do cinema. Depois disso, ele, né, segundo a mãe dele, porque a mãe dele, ela até, na minha opinião, ela é injusta com o outro filho dela, porque ela passa tanto pano pro Simon que, meu Deus do céu, né, mas tudo bem, vamos lá, pra não estender tanto, né, porque isso aqui tem que caber em 1 hora. O que vai acontecer é o seguinte, os dois casam de fato e vai morar na casa a Sharon, a mãe da Brittany, a Brittany e também ele, né, o Simon. Nessa casa, que é a casa que era, né, a casa da Britney Spears. Só que, visivelmente, a Brittany Murphy tinha, sim, uma necessidade de uma terapia, de um acompanhamento, porque a Brittany, ela não tinha comportamentos muito legais, só que não tinha nada a ver com consumo de nada. Ela estava com alguns problemas mesmo. A casa dela, por exemplo, você não se movimentava, eram araras de roupa em vários dos andares. A gente está falando de uma mansão, né, de gente que é de Hollywood, então vocês imaginam o tamanho disso. Eram muitas coisas que ela tinha, mas era muito mesmo, mal dava para se mexer na casa. Tinham janelas que eram lacradas, isso ela já casada com o Simon, tá? Então as pessoas começaram a dizer que na verdade ela foi piorando porque o Simon era uma figura que acabava escravizando ela, porque ela só fazia o que ele deixava. Quando eles perceberam, para falar com a Brittany, você tinha que falar com Simon Monjack. E tudo que a Brittany conseguia, ele dizia, olha, a Brittany conseguiu aquilo. Então, foi porque eu dei um toque para ela em relação ao aspecto dela. Ele também era viciado em magreza, né? E ele não levava para a vida dele, porque depois, de fato, quando ele casou com a Brittany, ele começou a ganhar muito peso e ele tinha muita doença. Ele tinha doença no coração, ele tinha muitas comorbidades que o peso ajuda a complicar. Ele não se cuidava, ele vivia fumando charuto o dia inteiro. E aí é aí que você percebe onde começa, né, a se tornar uma coisa muito doentia, porque nessa época as pessoas já começaram a dispensar a Brittany dos trabalhos. Por quê? A Brittany começou a chegar atrasada quando ela ia fazer algum teste ou alguma coisa. Quando ela era convidada para um filme, ela achava ainda que ela estava no grande circuito na época do filme do Eminem e ela exigia coisas que ela já não tinha mais o direito de exigir. Quanto mais baixo você está na cadeia alimentar de Hollywood, menos você pode exigir. Ela começou a se deprimir com aquilo, não gostou da forma que ela estava sendo tratada e ele começou a dar, né, aquele puxão nela para ela começar a fazer procedimentos estéticos. Então teve uma época até que ela colocou aplique de cabelo, ela fez botox, ela fazia várias coisas, além de se manter extremamente magra. E dentro de casa, ele pegava ela e fazia fotos artísticas. Então tinha umas fotos bizarras lá, que ele tirava dela com umas roupas muito esquisitas. E ele cansava muito ela. Ela tinha que acordar cedo, às vezes, pra gravar. E quando ele... Primeiro queria junto, tá? Então ele ficava no carro esperando. E aí depois que ela saía, isso quem contou, tá? Pode ser que na época ela não estivesse fazendo uso disso, talvez até nem fizesse, mas ele dopava ela. De alguma forma ele dopava ela e ele fazia uso de substâncias ilícitas, né? E eram substâncias ilícitas assim, fuleiras, e a coisa era barra, porque ela saía no intervalo do set, quando ela voltava sem saber nem onde estava, e depois até se provou que ela não fazia uso. Então, com o que eles encontraram depois, a gente pode aí levar em consideração de que pode ser de fato apenas medicamentos que ele acabava dando para ela, mas que não era para ela tomar. Então isso também pode ter, deixava ali ela meio fora do ar também. Então tinham momentos que ele fazia coisas assim muito bizarras. Ela estava no meio de uma cena, ele entrava e passava um batom vermelho, borrava a boca dela toda, dizia que a boca dela tinha que parecer maior. Aí ele estava, por exemplo, ela estava numa cena, ela tinha que beijar um cara, ela começava a chorar, dar de histérica e dizia, não, eu não posso beijar outro cara, o Simon tá lá fora, e a gente prometeu que não ia fazer isso. Aí o cara ia lá e conversava com o Simon. Se o Simon falasse que sim, o Simon puxava ela e falava, não, você vai fazer essa cena sim. Aí ela ia lá e fazia a cena. Então era uma coisa doentia, de fato. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar a fazer filmes, né, de baixo orçamento, filmes que as pessoas colocam como filme de fim de carreira, e vai ser em um desses filmes que ela vai pro Novo México, e quando chegar no Novo México, eles vão desistir, eles vão trocar, substituir ela no meio das gravações, porque eles acharam melhor recomeçar o filme do que continuar com a Brittany Murphy. Isso foi uma coisa que foi muito difícil para eles, até mesmo em questão a grana, mas eles acharam melhor, não estava dando certo, então ela voltou. É quando ela volta dessa viagem em 2009 que ela vai voltar gripada, e vai estar ela gripada, marido gripado e a mãe gripada.
Também tem um fato sobre a mãe dela que a gente só vai saber depois que ela falece, que a mãe dela venceu um câncer. Não é dito onde, mas a mãe dela venceu um câncer. Guarda essa informação. Então ela volta gripada. Só que ao invés de levarem a moça no médico, começaram a medicar ela em casa. Xarope, bombinha, um monte de coisa. E era muita falta de ar que ela sentia. E a coisa foi ficando feia até o fatídico dia 20 de dezembro de 2009, que vai ser quando a mãe dela vai fazer uma ligação telefônica para a polícia dizendo que a Brittany não estava bem, que ela estava desmaiada no banheiro. E ela de fato estava mesmo desmaiada no banheiro, porque ela tinha tomado os remédios, dormido, depois ela chamou a mãe foi. Ela disse para mim que queria um abraço, quando a mãe dela abraçou ela caiu. E aí ela acabou passando mal, caiu em cima do sofá da cachorrinha dela, que ficava no meio do banheiro ali. Gente, aquilo era uma zona, gente. Era uma casa de acumulador daqueles bem porcos mesmo. Ela cai ali e aí, enfim, a ambulância chega 8 minutos depois. O Simon tava tentando fazer, né, os procedimentos ali que eles vão orientando a pessoa a fazer, mas não teve jeito. Eles levam ela para o hospital, mas infelizmente a Brittany Murphy falece aos 32 anos de idade. Quem pensa que vai ser rápida a necrópsia dela tá enganado. Ela vai morrer em dezembro, dia 20, só que só vai sair ali, né, a papelada dela, o resultado da necrópsia, a toxicologia, tudo em julho. Então, em julho, vamos saber que ela não fazia uso de substâncias ilícitas, mas eles acharam mais de 20 componentes diferentes que configuravam em mais de 40 remédios diferentes. Então, são 20 substâncias, mas que podiam ser combinadas de formas diferentes e assim dar a química de um determinado medicamento. Olha a loucura. Quando a polícia chegou lá para fazer as investigações, eles encontraram no móvel de cama lateral, para o lado do Simon Monjack, mais de 90 frascos de remédio. Do lado dela, mesma situação, então eles tinham remédios ali, ela tomava até remédio pro coração, gente, remédio pro coração, sendo que ela não tinha problema de coração. Tinha calmante, tinha de tudo ali. E outra pessoa que era viciada em remédio era a mãe dela, inclusive era a mãe dela que comprava os remédios tanto para ela como para o Simon. Remédios de todas as naturezas. Logo, o que eles fizeram? Pegaram os frascos, olharam de qual farmácia era, chamaram essas pessoas para prestar depoimento. E teve um dono de farmácia que disse o seguinte, que ele já não aceitava mais as receitas dela. Teve um dia que ele chegou e falou para Shannon, para a mãe dela, falou, olha, Shannon, desculpa, mas eu acho que a Brittany tem mais remédio em casa do que eu tenho na farmácia. E isso era real. Isso era só os móveis laterais de cama. Quando você chegava no banheiro, a coisa era alucinante. Era muito remédio, assim. Era louco. Assim, parece até que aquilo foi feito, plantado. Não dá pra você pensar numa realidade que envolvia aquilo, sabe? Não era natural aquilo, não era normal. Então ele pega, começa, ela, né, ele fala com ela, fala que não vai mais vender remédio para ela vai dando um jeito, vai levando no bico. Eles quase puxaram uma cadeia também, porque tinha remédio ali que as receitas eram conseguidas de forma ilegal, mas parece que não deu nada não, para ninguém, pelo menos foi o que eu vi ali. Aliás, nesse caso não deu nada para ninguém, né? E aí começam a perceber que a Brittany, ela faleceu por pneumonia. A pneumonia, ela acabou se agravando pelo quadro de anemia da Brittany. Então a Brittany estava com anemia, acabou tendo a pneumonia, o corpo não reagiu e aí ela também começou a tomar xaropes. Vamos lá, essa parte é interessante, porque tem xarope que faz você tossir. Então quanto mais você tosse, mais você elimina bactéria, seja lá do que for que esteja no seu pulmão. Quando você está com algum problema no pulmão e você toma um xarope que evita que você tosse, que normalmente está escrito antitossígeno, o que vai acontecer é você acumular mais e mais daquilo no seu pulmão, porque você não expele naturalmente. E era esse tipo de xarope que ela estava tomando. E ela estava com uma bactéria no pulmão que precisava ser expelida. Eles dizem que é uma bactéria muito normal, que quase todo mundo tem no corpo, mas acabou pegando ali a via respiratória dela e, de certo, já estava com algum problema no pulmão e acabou agravando para uma pneumonia. E, na verdade, eles dizem que é a bactéria, por exemplo, que causa o pus numa espinha. Então não é uma coisa aí, fora do normal.
Porém, existiam rumores de quando a Britney era amiga daquela moça que tinha ali aberto a boca e tinha acontecido um julgamento, que ela estava falando das pessoas, da facilitação de certas pessoas importantes de outros países nos Estados Unidos ilegalmente, e ela acabou sendo perseguida, a Britney teve que depor, né, nessa causa. Foi quando a Britney ficou paranoica. E o marido dela, o Simon Monjack, colocou um guarda 24 horas ali, um segurança 24 horas. Eles diziam várias vezes na polícia, como eu disse, que eles estavam sendo perseguidos, que tinham pessoas... Então, tudo aquilo começou a gerar nas pessoas um sentimento de que tinha alguma coisa errada, que aquilo não parecia normal uma pessoa morrer de pneumonia assim em tão pouco tempo. Só que no fundo não dá para saber quanto tempo ela estava doente, porque ela nunca, eles fizeram uma ficha médica dela e ela só tinha ido ao médico 3 vezes na vida. Então tudo que ela tinha simplesmente era medicado dentro de casa. E aí ela falece e todo mundo começa a achar tudo aquilo estranho. Na toxicologia do sangue dela não saiu nada além, né, dessas agravantes que eram a questão de remédio. Não tinha nenhum tipo de substância ilícita no sangue dela, nem nada. Mostrou deficiência de ferro, mostrou algumas outras coisas também, a anemia e tal. Essa parte fica em aberto. Por quê? Algumas pessoas começaram a questionar isso, e uma dessas pessoas foi o pai dela. O pai dela era um cara, vamos colocar assim, rodado, né? O pai dela conhecia uns esquemas aí, e ele disse o seguinte, isso que ela teve, porque ela teria vomitado muito, né, teria tido problema da anemia e tal, e ele começou a dizer que ela tinha sido envenenada. E essa amiga achava que de fato ela tinha mesmo sido envenenada pelas pessoas que perseguiam ela. Agora, se era um monte de gente maluca com mania de perseguição, não sei dizer, só tô reproduzindo o documentário que eu assisti. E aí o que vai acontecer é que o pai dela vai começar a mexer os pauzinhos e fazer exames por conta própria. E é nesse momento que eles pegam o cabelo dela e descobrem uma quantidade enorme de metais pesados, inclusive substâncias muito perigosas no cabelo da Britney. Isso, para o cara que fez a autópsia dela, que agora eu não lembro o nome dele, mas eu também achei que ele estava sabonetando, é o seguinte, eles disseram que aquilo era normal, que podia ser de tintura de cabelo, podia ser de fato, pode. Mas é aquilo, se um perito disse, olha, isso aqui é problemático, outro perito está dizendo não é, de repente você pode pedir uma terceira opinião, você pode fazer exames mais aprofundados que não foram feitos, e aí eles começam a fazer o quê? Abrir ali uma linha de investigação que na verdade nem tinha sido aberta ainda, porque a gente ainda está em 2009 e eu já estou avançando, mas tentar abrir uma linha de investigação. Quem tomava conta dessa investigação tomou conta também da investigação do próprio Michael Jackson e de outras pessoas famosas que tinham ali, então ele estava acostumado a lidar com os famosos ali de Hollywood que moravam na localidade. Enfim, o que vai acontecer é o seguinte, a mãe, acho que uns 30 dias depois, vai dar uma entrevista, porque todo mundo começou a desconfiar do Simon Monjack, porque na hora que o policial falou, precisamos fazer uma necrópsia, ele berrou, não vão fazer. Eu não aceito que façam, ninguém vai abrir este corpo perfeito e fazer uma necrópsia. Todo mundo achou aquilo bizarro, uma pessoa perde a vida aos 32 anos de idade, eles precisam fazer uma necrópsia, saber do que foi, ela faleceu em casa, então ninguém sabe se foi um crime, se não foi um crime, então precisa saber. E isso foi feito, obviamente, né? Eles só não fazem se você tiver alguma questão religiosa, né? Então aí eles não fazem. Fora isso, não. E aí, com 58 dias que ela tinha falecido, uma jornalista vai até a casa dele e coloca flores, porque ela queria uma entrevista com ele, coisa que ele não dava. E ele vai ver as flores, vai ver o cartão, vai procurar o nome dela, ver quem ela é e vai entrar em contato com ela. Ele chamou ela para jantar. Ele é quando é mostrada a casa, ele mostra para ela a casa. Então, aquela filmagem que mostra a casa por dentro, aquela zona toda, que ele tá mostrando, como se ele estivesse mostrando, né, o museu, tipo da Britney Murphy ali, aquela bagunça. Ele vai mostrando aquilo tudo para essa jornalista e aquela jornalista vai achando aquilo muito bizarro. E aí ligam para ela e dizem, olha, ele pode ser uma pessoa que tirou a vida da Britney Murphy, sabia? Toma cuidado. E aí ela começou a ficar esperta. Só que desse telefonema, ela conseguiu uma conversa, depois ele mostrou a casa e depois ele estava chamando ela para jantar. E começou simplesmente a dar em cima dela, assim, tempinho ali depois da Britney.
E ela deu um fora nele e disse: desculpa, você é um trabalho e, muito sinceramente, eu sou lésbica. E aí ele pegou, ficou todo assim, mas nunca mais deu abertura para ela. Então ele já estava ali tentando pular um galho. Mas mal sabiam as pessoas que ele já estava sendo consolado. As fotografias, né, de depois do falecimento da Britney, que eram as fotografias que eles tiravam ali para fazer um memorial, era bizarro, gente. Os dois se abraçavam como se fossem marido e mulher. Teve até um cara que falou assim: não parece que é um genro e uma sogra, parece que é um pai e uma mãe, porque aí de fato ele ficou com a idade um pouco mais evidente, né? Só os 8 anos a mais que ele tinha que a Britney. E parecia mesmo, marido e mulher que perderam a filha que estava ali. Era bizarro mesmo de ver. Então, aquilo tudo foi deixando as pessoas enojadas até que eles vão em um programa de TV, coisa que aquela jornalista já tinha visto quando entrou na casa, ela já tinha percebido que os dois estavam dormindo juntos, o Simon Monjack e a Sharon, a mãe da Britney Murphy. Porque ela percebeu que tinham coisas pessoais, e ela não falou quais, da Sharon no quarto, que era da filha, junto com o marido. E isso sim é uma coisa muito bizarra. Só que aí, para confirmar tudo isso que já estava circulando, eles vão a um programa de TV 58 dias, 60 dias depois, que foram 2 dias depois que ele mostrou a casa, e mostram ali que, primeiro, a mãe estava evidentemente muito, mas muito bêbada ou muito dopada, não falava coisa com coisa, começava a dar a entender que para onde ele fosse ela ia também. Ele tentava dizer que ele só queria manter a memória da Britney viva e quem tinha matado a Britney tinha sido Hollywood, porque tinham tratado ela de uma forma péssima. A coisa foi muito terrível. A entrevista foi, assim, um estopim para várias manchetes. Ela estava dormindo com o próprio genro. Gente, não dá para dizer que não estava, tá? Eu não acredito que não estava. Desculpa, não acredito mesmo. Principalmente porque eles tocam no assunto do dinheiro que a Britney teria deixado. E aí é quando se sabe que tudo que a Britney tinha ficou para a mãe. E todo mundo sabe que o Simon gostava de dinheiro. Então, se ele tivesse que ficar um tempo com a mãe para conseguir sugar alguma coisa, ele ficaria. Porque, afinal de contas, ele já estava fazendo isso há bastante tempo, mas não da mãe, da Britney. Então, vamos lá. Simon Monjack passa por essa entrevista, depois disso ele procura um cara de relações públicas para tentar limpar a imagem dele. E ele já solta nesse próprio programa, tipo, menos de 2 meses ali da morte da Britney, que ele está fazendo uma fundação Britney Murphy para a educação de jovens e etc. Ele toca essa fundação, começa a pedir dinheiro para amigos para essa fundação, só que essa fundação era meio uma fundação furada. O que ele estava tentando fazer era lucrar com aquilo. Então ele vai dando o jeito dele. Só que aí, em 5 meses, o que vai acontecer é uma nova chamada para emergência. Quem já estava sem vida também era ele. Ele estava perdendo a vida dentro da casa junto com a Sharon. Sharon chama a ambulância e nesse momento todo mundo fica embasbacado porque ele vai perder a vida. Quando ele morre, faz novamente uma necrópsia. Quais eram as causas da morte? Anemia e pneumonia. 2 pessoas. Uma com 32, outra com 40 anos, uma com 50 quilos e 1,60 m, o outro com 139 quilos e quase 1,90 m de altura, em 5 meses de distância. Sharon vira para a polícia e diz: ele morreu de coração partido. Tá bom. Aí, mais especulações, porque aí o pai vira e fala: quem envenenou eles foi a Sharon. Ela está fazendo isso por causa das coisas. Ele tinha um quarto, ele mandava fazer joias, confeccionar joias para Britney únicas, com pedras preciosas e tudo mais. E aí ela pega e começa a precisar de dinheiro, então ela vai lá pegar aquelas joias e vai vender. E aí um dia ela descobre que todas aquelas joias que a Britney achava que era joia, que a Britney assinou os cheques para pagar as joias, não eram joias, eram réplicas. Ele pegava o dinheiro, trazia as réplicas e ele embolsava o dinheiro. Ele pagou as dívidas dele, ele guardou dinheiro, ele investiu em coisas que ninguém nem sabe em que. E ele foi levando a vida dele desse jeito, sem nunca ter dado um dia de trabalho. Todo o dinheiro, as coisas que ela tinha, tudo era falsificado. Não tinha um brinco
que fosse uma joia, que era uma joia de fato, era tudo falso, de boa. A Sharon se lascou, porque ela achou que ele era uma pessoa maravilhosa e ele estava mantendo ela sobre um cabresto para que ela nunca nem percebesse que aquilo, na verdade, era tudo uma grande mentira, um castelo de cartas. Nem mesmo contas, porque era ele que pagava as contas da casa, estavam pagas. Tinham contas da casa, contas de necessidade básica atrasada. Então, assim, era um grande absurdo. Ele morre, a mãe começa a culpar Sharon, vira aquela coisa toda, Sharon morre de vergonha, tenta desaparecer da mídia, porque aí começa uma nova fase, que é a fase do mofo. Começam a dizer que na casa crescia um mofo que poderia ter causado tudo isso com eles, e por muito tempo pessoas acharam que de fato foi isso que aconteceu. Só que foi provado que não foi. O mofo, ele tem uma bactéria com o nome X, e eles tinham no pulmão uma bactéria com o nome Y, que eu não sei o nome desses estafilococcus, não sei o que, cococos, e aí vai ficar complicado falar aqui, mas são duas bactérias diferentes. É como o próprio médico falou, talvez o crescimento dessas bactérias do fungo, do mofo e tal, ele pode ter piorado a qualidade de vida deles, mas não causou a morte deles. Então não, isso aí era furada. Quando eles pediram, o que ela fez? Ela processou a empresa que vendeu a casa, ela processou saiu processando todo mundo, precisava de dinheiro, né? Mas não rolou não. Então ela vendeu a casa, parece que ela conseguiu vender, acho que por 19 milhões a casa, e ninguém mais sabe que vida ela vive, porque ela vive reclusa, ninguém sabe mais nem onde ela foi parar. E o pai da Brittany, ele parou, ele desistiu, porque ele já não tinha mais idade, ele era realmente de bastante idade. Só que aí me vem uma pergunta, pararam as investigações porque tinha que exumar corpo e aí eles não queriam fazer isso e aí meio que todo mundo deixou pra lá e foram viver a vida. Se eles tinham essa bactéria no pulmão e acharam que poderia ser um mofo, por que não constava nada no pulmão da Sharon? Eles moravam na mesma casa, viviam do mesmo jeito, com as janelas lacradas como se fossem vampiros. Por que ela não tinha nada? Ela era uma pessoa que tinha passado por câncer. O câncer é uma coisa que vai deixar a pessoa praticamente para o resto da vida em uma situação um tantinho debilitante perto de pessoas, né, que não tiveram essa doença. Então a gente sabe da seriedade, do cuidado que as pessoas precisam ter mesmo quando elas vencem a doença. E ela não teve absolutamente nada, nem anemia, nem pneumonia e nem nada. E não vem dizer... Ah, mas a Brittany teve anemia porque ela estava magra. Não. E por que o outro com 139 quilos estava com a mesma anemia? Desculpa, mas isso é um tanto estranho. E preciso admitir que me inclinei um pouco a pensar que ou Sharon, ou de fato essa teoria de que alguém poderia estar tentando se vingar dessa moça através de pessoas importantes para poder chamar atenção, de fato fizeram alguma coisa para que eles perdessem a vida, porque é muito estranho. Então, tá... Foram lá, disseram que o rapaz morreu de causas naturais porque a saúde dele estava muito debilitada, mas é muito estranho porque a causa da morte é a mesma. Se ele tivesse tido um infarto, tudo bem, ele era cardíaco, mas ele morreu de pneumonia. Ele morreu de pneumonia e ele morreu de anemia. Então isso é extremamente estranho, mas extremamente estranho. Então assim, é um mistério e é um mistério que provavelmente não vai ficar encoberto muito tempo. Em 2017, um grande nome aí da investigação, né, policial, começou a revirar novamente o caso Brittany Murphy. E existe uma possibilidade, na verdade era para ter acontecido em 2019 antes da pandemia, então eu não posso dizer que vai acontecer, porque muita coisa acontece, né, muda, mas ele chegou a fazer um pedido para reabrir o caso. O Estado disse que não ia reabrir o caso e ele parece que procurou recursos aí com outras esferas, né, no mundo de fora do Brasil, que eu não sei direito quais são essas esferas, mas esferas superiores, e ele conseguiu sim ali um papel dando uma permissão para que o caso fosse reaberto. Então existe esse recurso que foi conseguido para que uma nova investigação fosse feita tanto com o Simon como também com a Brittany. Então, talvez, quem é que sabe, futuramente não saia um documentário contando o que eles descobriram, porque no fundo, desculpa, mas ninguém fez nada. As pessoas foram lá, olharam o óbvio e não levantaram mais nada. E aí também a gente para e pensa, né? O que mais também eles poderiam fazer? Tá, dá para você fazer exames detalhados disso, daquilo outro, só que acontece o seguinte, meu amor, você pode ser o que for, você pode
Ah, cara, você pode ser tipo Bill Gates. Se você morrer, tá, alguém vai dar uma atenção e vai, né? Porque fica a mídia em cima enchendo o saco. Você vai fazer uma necrópsia rápido? Vai. Vai sair um pouco mais rápido o resultado? Vai. Mas isso aí não é CSI, não é desse jeito que funciona. As pessoas, depois que tá lá na mesa gelada, não tem jeito. Todo mundo é tratado do mesmo jeito. Então, muito sinceramente, eles fizeram com eles o exame que fazem com qualquer pessoa que chega lá. A diferença é que eles não acharam nenhuma evidência ou talvez não procuraram direito, né, alguma evidência de que pudesse ter sido um crime. Então, descartaram, o que é normal, menos trabalho para a polícia. Então, existe a cabeça da pessoa que investiga, do policial que está com um bolo de outros processos para levar para frente, e existem as pessoas que são alecrins dourados e que as outras pessoas acham que cada célula do corpo vai ser investigada porque ela era Brittany Murphy. Isso não é real. Isso acontece quando os familiares desembolsam dos seus bolsinhos o dinheiro e mandam fazer essas investigações, ou é interessante, vai dar um bom documentário ou um bom filme, vai se ganhar muito dinheiro com o resultado do que pode ser descoberto. E sim, hoje nós temos recursos que podem descobrir coisas que na época não era possível. Então, tenho até uma certa fé aí que esse moço vai conseguir fazer alguma descoberta, mas dizer que quando você estiver na mesa gelada, seja você quem for, você vai ter um tratamento diferenciado? Não. Talvez você tenha um julgamento diferenciado, corra rápido o seu processo, afinal de contas, né? Você não é qualquer pessoa, mas na hora da mesa gelada, meu amigo, todo mundo é igual. É mesa gelada e os 7 palmos, não adianta, todo mundo é igual nessa hora. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tomei essa liberdade de tentar montar esse documentáriozinho, juntando esses 2 documentários, porque eu achei que era interessante, vocês queriam saber, então eu dei um jeito de trazer. Documentário. Assisti o documentário da Discovery+, e também assisti o documentário da HBO, que também, né, tá lá em 2 episódios longos. Então são 2 episódios mais ou menos de 1h30, mais um outro também que tá disponível na Discovery+. E só um recadinho rápido, tá? Estão me pedindo muito para fazer Arquivo 81 e eu não vou fazer porque a série já foi cancelada. Então eu terminei de assistir a série, fui lá até o final, tá? Cara do Kurt Cobain, quem assistiu sabe, tá lá cara do Kurt Cobain, menino na janela, e eu esperando quando ia sair a próxima temporada, e eu já soube que foi cancelada. Se eu soubesse, eu não tinha nem assistido, porque já tinha saído a notícia que tinham cancelado. E a série é uma das mais assistidas, das 10 mais até agora. Eu não tenho como dizer que foi audiência. Pessoas mesmo, então agora, para eu assistir uma série de, sei lá, que tem continuação, vai demorar muito tempo. Prefiro esperar séries que começam e terminam, porque eu fico muito brava quando isso acontece, eu acho muita falta de respeito com o consumidor. Pronto, desabafei. Eu vou ficando por aqui, contem o que vocês acharam aí desse caso, que acabou virando um caso, né, mas enfim, são vários documentários ali juntos, contem aqui pra mim o que vocês acharam, se estão satisfeitos com as informações, se querem adicionar mais alguma coisa. E também, se vocês encontrarem séries nesses aplicativos e quiserem que eu traga para vocês, é só pedir aqui nos comentários que eu faço questão de trazer. Porque afinal de contas, aqui vocês sabem que não vai ser só um passarinho que vai cantar. Porque todo mundo que tem série boa eu trago. Não interessa se é Netflix, se não é. Então, encontrou uma série boa? Tem aplicativo de streaming? Coloca aqui embaixo para mim que eu procuro, acho e se for boa, trago para vocês, tá? Se eu achar que agrada um grande número de pessoas, eu trago para vocês. E dessa Brittany, vocês cansaram de pedir, e aí eu falei, meu, eu ainda tava naquela época que era o fungo. Mas aí falei, vou atrás, achei muito interessante. Parecia até que eu tava dando uma investigada, me senti bem, achei legal. Mas conta aqui pra mim o que vocês acharam dessa história toda. Espero que tenha ficado bem completo, vou tentar soltar esse vídeo o mais rápido possível. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um excelente meio de semana. Muito obrigado por toda a audiência que vocês estão dando para o canal. Eu estou amando. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, divulguem o canal, contem que o canal tem vídeos mais longos, porque às vezes isso me atrapalha um pouco na plataforma, mas eu amo fazer. E é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!